Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro, tipo você. Fala pessoal, tudo bem? Vitor Faz aqui, GPS 10 comigo hoje, domingo, a participação especial dessa vez, falando sobre Fórmula 1 como de costume, mas dessa vez fugindo um pouco do lado esportivo. Quero falar sobre o lado mais pessoal, sobre um piloto em particular, que é o Lewis Hamilton. Ele que, independente de gostar dele ou não, ele é um piloto que ou as pessoas gostam muito ou não gostam de jeito nenhum, mas eu acho que todo mundo vai concordar que de uns 2 ou 3 anos pra cá, ele começou a se tornar cada vez mais aberto em relação à sua vida pessoal ou menos em relação aos seus sentimentos. O Hamilton hoje ele é um cara que ele não tem problema nenhum em emitir opiniões sobre o que quer que seja. Ele tenta usar a sua fama, usar essa plataforma, é a palavra que ele sempre usa, a sua plataforma, falar sobre assuntos que ele julga importante. Ele já falou bastante sobre, por exemplo, quando houve problema das queimadas na Amazônia, sobre ele se manifestou a respeito. Agora no Brasil, ele falou que o dinheiro de Deodoro seria muito melhor investido, por exemplo, em educação aqui no Brasil. Enfim, ele é um cara que consegue se abrir muito mais. Mas eu não quero falar nem tanto sobre a questão de falar sobre aquecimento global, mudança climática, investimento de dinheiro, educação, essas coisas, que, claro, são muito importantes, não tô tentando menosprezar. Mas eu quero falar de uma outra coisa que eu acho que é tão interessante quanto, e talvez até mais rara ainda, que é a forma com que o Hamilton é aberto em relação aos seus sentimentos. Que, pra muita gente, muitos pilotos, ou pessoas no geral, é um pouco tabu falar sobre como se sente. Isso, principalmente entre homens, existe essa sensação de que falar sobre isso é um pouco expor fraquezas. E o Hamilton não tem isso de jeito nenhum. Eu até separei aqui 2 notícias que estão lá no Grande Prêmio, vocês podem ir lá ler, entraram nesses últimos dias. Uma é sobre o Hamilton falando sobre como ele se sente vulnerável, como ele tem esse lado mais humano, mas falando de vulnerabilidade num sentido não negativo e sim positivo, no sentido de, olha, eu não sou um robô, eu também tenho meus momentos de fraqueza. Eu também vou ter dias que eu vou estar me sentindo mais abaixo, vou ter dias que eu vou estar me sentindo melhor, e isso é absolutamente normal. O fato de o Hamilton ser um hexacampeão não transforma ele num super-herói, não transforma ele em uma pessoa com a vida mais perfeita de todas. E é muito bom ele falar isso, porque pra muita gente que, tem o Hamilton como um grande fã, isso ajuda a perceber que, de certa forma, bom, no fim das contas, ninguém tem uma vida perfeita. Nem mesmo o Hamilton tem uma vida perfeita. E eu acredito que isso tem um impacto positivo pra fãs, que ele tem muitos. Eu acredito que eu tô falando aqui no canal do Grande Prêmio muito pra pessoas que têm o Hamilton como fã ou se importam com o Hamilton do ponto de vista esportivo, mas é inegável que o Hamilton também tem um impacto cultural, até eu diria, um impacto pessoal pra muitas pessoas que tem apenas ele como um grande ídolo. E também tem uma outra declaração que ele deu, e está lá no Grande Prêmio, que é sobre como ele fala que ele não corre por dinheiro, ele corre apenas por prazer, que ele tá na Fórmula 1 porque é o amor dele, é a coisa que ele sabe fazer melhor e é a coisa que mais dá prazer pra ele. E essas são declarações que acabam fugindo muito da regra. Quando a gente pensa nos pilotos da Fórmula 1, e isso é uma crítica que se faz muito, a gente vê declarações muito robóticas na maioria das vezes. A gente, tirando se é um grupo de uns 5 pilotos, imagino eu, a gente tem uma grande maioria de pilotos que declarações completamente neutras na maioria das vezes, seguindo lá a cartilha do que manda a assessoria de imprensa, tentando não causar nenhum furor, tentando causar nenhum atrito com a equipe, com outras equipes, com outros pilotos, com absolutamente ninguém, tentando ser neutro o tempo todo. E por mais que eu entenda a motivação por trás disso, é inegável que pro público é um pouco chato. Pro público é muito mais interessante ter alguém como o Hamilton, que se abre, ou, pra fugir um pouco do Hamilton, podendo ter alguém como o Ricardo, que é um personagem muito fanfarrão por vezes, até o Vettel ou o Verstappen, que são caras que não falam tanto sobre a vida pessoal, é verdade, mas que não tem problema nenhum em criticar outros pilotos, ou criticar os comissários, ou qualquer outra coisa da Fórmula 1 que eles julguem necessário. Eles se abrem dessa forma. Até agora o Norris, que entrou esse ano, ele é um cara que também tá se transformando muito rapidamente num personagem. E são todos personagens diferentes, evidentemente, porque são pessoas diferentes, de países diferentes, culturas diferentes, vindo de origens diferentes. Todos eles têm o seu papel, mas eu acredito que o papel do Hamilton é o mais interessante ainda. Porque o Hamilton já falou muito
que o papel dele na Fórmula 1 não é necessariamente só vencer o maior número de corridas possível e ser o piloto mais bem sucedido possível, apesar disso ser evidentemente importante. O Hamilton ele também fala muito sobre como ele quer deixar um legado fora das pistas. E quando ele fala nisso, talvez ele esteja falando muito sobre tentar ajudar crianças que querem correr de kart, ter algum projeto, alguma coisa social, um instituto, alguma coisa assim no futuro. Mas a verdade é que o Hamilton também consegue ter esse impacto através de coisas muito simples como declarações, como simplesmente falar o que ele pensa, como simplesmente pegar e falar que ele também é um ser humano, também é uma pessoa que tem momentos de dificuldade e tomara ter isso como um exemplo a ser seguido por pessoas que estejam passando por momentos difíceis na vida. A Fórmula 1 precisa muito de personagens assim. E isso é uma coisa que é importante ser dita, porque o Hamilton, ele já não é mais nenhum garoto, ele já tá com 34 anos. Ele ainda tem muita lenha pra queimar na Fórmula 1, acredito eu, mas não por muito mais tempo. O Hamilton não vai correr até os 40 anos, acho eu. Ou se for correr, enfim, é fato que alguma hora ele vai parar de correr. E quando ele parar de correr, quando ele se afastar do mundo da Fórmula 1, vai ficar um vácuo nesse sentido. Porque eu não vejo alguém do grid atual que tenha condições de ocupar o espaço que o Hamilton preenche hoje, no sentido de ter um impacto muito grande para a Fórmula 1, mas talvez maior ainda fora da Fórmula 1. Uma verdadeira celebridade, uma pessoa que realmente impacta muita gente fora em questões muito específicas, questões muito particulares. O Ricardo, é claro, é muito importante sendo um cara engraçado. O Vettel e o Verstappen podem ser caras importantes sendo francos a respeito de questões do esporte. Mas eu acho que ninguém tem esse alcance que o Hamilton tem no sentido de falar de coisas que vão além do esporte. E quando o Hamilton se aposentar, independente de gostar dele ou não, independente de torcer por ele ou não, eu acho que todo mundo vai concordar que a Fórmula 1 vai ficar com um vácuo e vai talvez levar muito tempo até esse vácuo ser preenchido. Tomara então que ao menos o Hamilton sirva de exemplo para uma nova geração, para pilotos que tentem ser um exemplo também para fora do esporte, também para pessoas que não têm como objetivo único virar piloto de Fórmula 1 ou o que quer que seja. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa minha reflexão. Escrevam aí nos comentários se vocês concordam comigo, se discordam. Deixa aí o seu joinha, o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tem muito conteúdo legal vindo no canal do Grande Prêmio nesses últimos tempos. Vai continuar vindo, inclusive. E é isso. Até a próxima, gente. Tchau, falou. Bom fim de semana.